Então vamos juntos viver a palavra e estudar. A palavra de Deus é tudo. E hoje vamos juntos estudar sobre o que é a Bíblia. Sim, não é só viver a Bíblia, né? Sim, viver a Bíblia, mas saber o que é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de textos sagrados para os cristãos. Ela é composta de 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que contém textos sagrados da tradição judaica. O Novo Testamento, que contém textos que falam sobre a vida e o ensinamento de Jesus Cristo, bem como as cartas escritas por seus seguidores. A Bíblia é considerada como a palavra de Deus pela maioria das denominações cristãs e é frequentemente usada como um guia para a fé e a vida espiritual. As diferentes traduções e versões da Bíblia existentes refletem as diferentes interpretações desses textos sagrados ao longo do tempo. Alguns dos textos mais conhecidos incluem os Salmos, os Evangelhos, os livros proféticos do Antigo Testamento. A Bíblia foi escrita ao longo de vários séculos por diferentes autores e em várias línguas antigas, incluindo hebraico, aramaico e grego. A tradução mais antiga conhecida é a Septuaginta, que é uma tradução grega do Velho Testamento, feito no século III a.C. A maioria das versões modernas da Bíblia são baseadas nas traduções mais antigas conhecidas, como a Textus Receptus para o Novo Testamento e a Masoter Texto para o Velho Testamento. A Bíblia tem uma grande importância na história da humanidade em relação à literatura, cultura ocidental e tem sido estudada por acadêmicos, teólogos ao longo dos séculos. Ela também é frequentemente usada como uma fonte de inspiração para arte, música e literatura. Segundo os cristãos, dizem que a Bíblia nos aproxima cada vez mais da presença de Deus e nos traz o conhecimento de como foi feita ou criada a humanidade, como foi feito todas as coisas. Segundo os cristãos, a Bíblia nos leva a nos aproximar cada vez mais do Criador de todas as coisas. A Bíblia relata fatos que ocorreram na humanidade e muitas delas apresentadas na Bíblia antes mesmo de acontecer. A Bíblia também relata fatos que estão ocorrendo no mundo, já escrito há séculos atrás. Na Bíblia também relata acontecimentos que virão a acontecer, que foram escritos há milésimo de anos atrás e está acontecendo nos dias atuais. Bem, como ler a Bíblia? Ler a Bíblia pode ser uma experiência enriquecedora e espiritualmente significativa, mas pode ser um pouco intimidante para algumas pessoas, especialmente se é a primeira vez que estão lendo esses textos sagrados. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a começar a ler a Bíblia. Existem várias versões bíblicas, mas escolha uma versão da Bíblia que você se sinta confortável em ler, sendo você um jovem, um adolescente, um adulto, um de mais idade. Existem várias traduções diferentes disponíveis, incluindo algumas que são mais fáceis de entender do que outras. Alguns exemplos de traduções populares incluem a Nova Versão Internacional, a Nova King James Version e a Nova Tradução na Linguagem de hoje. 2. Comece com os livros do Novo Testamento.
Os livros do Novo Testamento são geralmente considerados mais fáceis de entender e oferecem uma boa introdução à história e aos ensinamentos de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são um bom lugar para começar. 3. Leia com um propósito específico. Se você estiver interessado em aprender mais sobre a vida de Jesus, leia os evangelhos. Se você estiver procurando conselhos práticos sobre como viver uma vida cristã, leia as cartas de Paulo. 4. Leve notas enquanto lê. Anote as passagens que são significativas para você e escreva as suas impressões sobre o que leu. Isso ajudará você a se lembrar do que leu e a refletir sobre o significado dos textos. 5. Use recursos auxiliares. Se você estiver tendo dificuldades em entender algumas partes da Bíblia, use dicionários bíblicos, comentários bíblicos ou estudos bíblicos para obter mais informação sobre o contexto histórico ou o significado dos textos. 6. Ore antes de ler e busque a orientação de Deus enquanto lê. Peça a Ele que lhe dê entendimento e sabedoria e que lhe mostre como aplicar o que você está lendo à sua vida diária. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos guia, ela nos orienta, ela nos mostra o caminho a seguir, o caminho certo, o caminho exato, o caminho do bem. Então, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A Bíblia é um livro histórico e eterno. É um livro escrito e inspirado por Deus a homens comuns, como eu e você. Como estudar a Bíblia? Estudar a Bíblia pode ser uma experiência enriquecedora e transformadora. Existem muitas maneiras de fazer isso. E o melhor método dependerá das suas necessidades e preferências pessoais. Aqui estão algumas sugestões para você. Comece com uma leitura geral. Comece lendo a Bíblia de capa a capa para ter uma ideia geral do conteúdo e da estrutura. Isso pode ajudá-lo a entender o contexto e a história por trás dos textos. 2. Escolha um livro ou tema específico. Escolha um livro ou tema específico para estudar em profundidade. Pode ser algo que você já tenha lido antes ou algo novo que você deseja aprender. 3. Utilize comentários e estudos bíblicos. Utilize comentários e estudos bíblicos para obter uma compreensão mais aprofundada do texto. Eles podem fornecer informações históricas, culturais e teológicas que ajudam a entender melhor o significado da Escritura. 4. Faça perguntas sobre o texto e pense sobre o que ele significa para você hoje. Como você pode aplicar as lições na sua vida? Como você pode se relacionar com os personagens e eventos descritos na Bíblia? 5. Estude com outras pessoas. Estudar a Bíblia com outras pessoas pode ser uma ótima maneira de aprender e se enriquecer mutuamente. Junte-se a um grupo de estudo da Bíblia ou discute textos com amigos, familiares. Isso é muito bom e te ajudará a compreender melhor. 6. Ore. Ao estudar a Bíblia, lembre-se que orar é pedir orientação a Deus. Ele é o autor da Escritura e pode iluminar seu coração e sua mente,
para que você compreenda, né? E entender melhor o significado de cada evento, cada texto, tudo que está nas Sagradas Escrituras. Lembre-se de ser paciente e de dar-se tempo para entender o texto. O estudo da Bíblia é um processo contínuo. É algo que você pode fazer por toda a sua vida. E é essa a mensagem de hoje para vocês. Falei para vocês sobre como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia e o que é a Bíblia. Espero muito mesmo que você tenha gostado. A paz do Senhor e fiquem com Deus.